Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Para você que já tá aí com a gente, eu já vou logo pedir o like, deixa teu comentário, curte, compartilha, porque isso vai fazer absurdamente bem ao nosso canal e vai dar um norteamento pra gente. Jotinha, é um prazer estar aqui contigo. E pra você que tá me vendo aqui, tá falando assim, mas que coisa louca o Gui tá fazendo nesse episódio. Se você não entendeu, eu vou explicar agora. Jotinha, você entendeu por que eu tô assim? Não. Galera, estava eu com o meu dirigível, passando por São Paulo, quando do nada bateu um vento de cauda, galera. E meu dirigível deu uma caidinha. Eu tava de capacete, ainda bem, com óculos de proteção e meu colete. E meu dirigível acabou caindo. Cheguei agora há pouco, consegui pousar. Passei um silver tape ali na lateral, que deu uma rasgadinha, porque pegou nos 5, 6 telhados ali da galera. Mas tá tudo bem comigo, tive algumas escoriações no ombro, no cotovelo, mas tá tudo bem. O que não tá bem é meu coração como torcedor são paulino. O São Paulo se despede da Libertadores, sendo eliminado pelo glorioso Fogão. O meu Mengão também perdeu, foi eliminado ontem, ficou no 0x0, acabou perdendo em casa. O meu também tricolor carioca, um dia quase triste para os nossos times cariocas, mas o meu Galo passou, né? E tá aí também para poder disputar as semifinais aí, com a semifinal com o River. Jotinha, antes de começar, tá tudo bem comigo, tá, galera? Como eu falei. Tá Pede desculpa certo pra vizinhança, né? Cara, ainda bem não machucou ninguém, só eu mesmo que tive um raladinho no ombro. Tirei lá, passei um silver tape, peguei uma bombinha de bicicleta, enchi de novo e zarpei lá pro Morumbi. Cheguei hoje aí na madrugada para poder estacionar lá no Galeão. Jotinha, o São Paulo que fez uma partida muito melhor, vamos começar falando aí sobre Botafogo e São Paulo. O São Paulo que fez uma partida muito melhor do que jogando no Rio, jogando na casa do Botafogo. Foi um São Paulo diferente, né? Ou seja, a gente realmente viu um São Paulo fazendo uma estratégia ali de segurar o jogo e agora um São Paulo que fez um jogo diferente. Jotinha, talvez o jogo mais difícil do Botafogo nessa Libertadores, e queria que você descontasse para nós um pouco dessa partida do Botafogo e São Paulo. Bom dia, galera, bom dia. São duas coisas, né, que eu quero falar antes, né? Uma que eu ouvi dizer que o dirigível caiu depois daquele chute do Lucas, né, no pênalti. Meme por uns 50 anos, galera, infelizmente. E outro problema é que se o cara começar a torcer pro Botafogo, aí começa o problema, né? O cara torce pro São Paulo, Flamengo, Fluminense, todo mundo caiu. Mas, cara... O problema sou eu. Cara, passou o melhor, né? Passou o melhor time no conjunto dos dois jogos, né? Nos 180 minutos, o Botafogo foi melhor, né, do que o São Paulo, mereceu a classificação, né? Só que, cara, a torcida tem que estar muito feliz, tem que estar, né? O Botafogo fez um feito aí que não acontecia há 51 anos que o Botafogo não chegava numa semifinal. Nesse modelo de competição que é disputado hoje em dia, o Botafogo nunca tinha avançado para a semifinal. Então, a história está sendo feita, né? E a gente está podendo ver. Eu aqui hoje, meramente profissional, aqui só para poder tá parabenizando o Botafogo, né? Usando aqui o manto, o último título de relevância aí do Botafogo, 95. E esse ano aí o Botafogo pode conquistar Libertadores. Estamos a 3 jogos, né, cara, de conquistar aí a glória eterna, liderando o Campeonato Brasileiro. Então são só boas notícias nesse momento, né? Mas, cara, assim, a gente fazendo uma análise ali geral, a gente não pode deixar de falar também que o Botafogo sofreu de forma, assim, ao meu ver, desnecessária, né? Porque o Botafogo foi melhor o Botafogo se impôs jogando no Morumbi, uma coisa que é muito difícil, né? A gente sabe da tradição do São Paulo na competição, a gente sabe como a torcida do São Paulo encara, né, esse tipo de jogo. A gente viu aquela festa, aquela atmosfera, né? E o Botafogo se impôs, né? E é muito bom, cara, você vê, né, como o Botafogo conseguiu reverter um quadro tão negativo do ano passado, né, para esse ano, né? Hoje o Botafogo é capaz de chegar para jogar contra o Palmeiras fora de casa
e fazer uma partida daquela, né? E mesma coisa contra o São Paulo, sabe? Uma força mental ali de poder resistir às adversidades, né? E conseguir sacramentar essa classificação. Olha, Jotinha, eu assisti o jogo, né, claro, e eu vi um primeiro tempo, um São Paulo muito pouco criativo. O São Paulo tomou um gol por uma falha, né, e isso custa muito caro, principalmente numa competição de Libertadores, né. Perdeu-se um pênalti também. Queria que você falasse também sobre esse pênalti. Foi um pênalti, foi pênalti ou não foi pênalti? Não foi pênalti. Porque realmente no lance ali, foi um lance que eu assistindo, falei assim, mas pegou ou não pegou na mão? E aí, logo depois, o juiz, ele vai no VAR, né, que assistenciando define que foi realmente pênalti, e aí o Lucas, ele perde esse pênalti. Mas realmente não foi pênalti, não cabia ali a marcação dessa penalidade. Uma coisa que não pode ser feita é marcar uma infração tão séria, né, como é o pênalti, né, você tendo dúvida, né? E, cara, assim, ficou provado, né, no pós-jogo que a mão ali onde é que a bola bate é do Lucas. Não foi nem do jogador do Botafogo. Então foi um erro grave da arbitragem. Se a bola tivesse entrado ali, poderia ter prejudicado ainda mais o Botafogo. E mesmo que a bola tivesse batido ali nas costas do Bastos, né, não era pênalti para ser marcado, porque esse tipo de pênalti não vem sendo marcado, né? Todos os comentaristas aí de arbitragem também falaram que não deveria ser marcado, até porque tem muita proximidade ali entre os dois, né? Então não tem tempo de reação. O movimento do zagueiro do Botafogo é natural, né? Então, em nenhum momento ele está ampliando ali o espaço para poder não deixar a bola passar. É muito rápido e muito perto, não tem como um pênalti desse ser marcado, né? E até fiquei impressionado, né, do VAR ter chamado no lance daquele, coloca o juiz numa situação muito difícil, né, num jogo tão importante como esse, o VAR chama, então o cara acaba sendo condicionado ali a marcar. Mas, no fim das contas, né, gostaria até de dar o crédito pro cara que tirou aquela foto, né? A foto bem nítida, a bola bate na mão do Lucas, então ali a gente viu que o pênalti realmente não aconteceu. Continuando ainda falando sobre um pouquinho desse primeiro tempo, a gente não viu o Lucas jogando também um bom futebol no primeiro tempo, né? Não conseguiu ser criativo, não conseguiu. O Carelli também não conseguiu receber bola, estava muito isolado, caiu mais 5 vezes ali, não estava recebendo bola. Isso custou caro. Ainda no primeiro tempo, o Zubeldia tira o William e coloca o Luciano, e parece que ali no finalzinho do primeiro tempo dá uma sobrevida com o Luciano. Foi assertiva essa decisão do Zubeldia? Foi, ele corrigiu, na verdade, ali o que não estava dando certo, né? O Botafogo teve muita facilidade no primeiro tempo, né? O gol sai ali aos 15 minutos, né? O gol do Almada, mas o Botafogo, antes de fazer o gol, já teve muitas oportunidades parecidas, né? Porque o São Paulo tinha muita dificuldade de sair jogando e o Botafogo aproveitou. O Botafogo conseguia subir o bloco todo de marcação para poder pressionar e por vezes ele roubava a bola, só que estava falhando ali no último terço, né? Nas tomadas de decisões. Então o Botafogo conseguiu impor o jogo dele, né? Acho que muito por conta ali da escolha do William Gomes, né? Houve um clamor pela torcida do São Paulo para que ele entrasse nesse jogo contra o Botafogo já no Newton Santos, né? Ele já foi titular. E nenhum dos dois jogos ele conseguiu mostrar a qualidade que ele tem, né? E era realmente um jogo ali muito grande para você colocar um garoto, que normalmente o garoto ele oscila, né? Então na metade do primeiro tempo ele saca o William Gomes e bota o Luciano. E isso, ele consegue estabelecer uma conexão ali entre o meio-campo e o ataque. E o Caleri volta para o jogo, começa a participar mais. Então, acho que o Zubeldia ele acabou acertando ali naquela decisão. Em contrapartida, o Luiz Henrique está jogando uma bola que está fora do comum. O cara estava em todas as partes do campo, na lateral, na defesa, no ataque, criando jogadas.
também, o Almada também. Então, assim, o time do Botafogo ele tá bem encaixado. O time do Botafogo tá conseguindo cadenciar bastante do futebol, né? Voltando no segundo tempo, o São Paulo volta muito melhor, né? O São Paulo consegue ser muito mais ofensivo do que o Botafogo e consegue emplacar ali um gol com o Caleri. Agora, o Caleri perdeu um gol na cara ali, Jotinha, e muitos dos nossos seguidores me mandaram mensagem falando assim, cara, quem é boleiro de verdade sabe que aquilo não era uma bola tão fácil. Era um gol fácil ou não era um gol fácil? A gente tá falando mais porque, assim, ficou na obviedade ali dele tá de frente pro gol. Porque um dos seguidores falou assim, a bola chegou com um efeito absurdo, ela bate no Luiz Henrique, cai pro pé do Caleri com muito efeito, muita pressão. E aí ele toca na bola, a bola sobe. E aí, Jatinha, foi um erro ali do Caleri nervoso, de futebol, né? Foi o segundo, né? No primeiro jogo também, muito parecido, né? Perdeu um gol na cara. Foi ali um excesso de nervosismo, uma tarefa difícil mesmo. Você que é boleiro, você que joga uma bola aí legal no final de semana. Era uma bola difícil de marcar ou ele deu mole? Quem é artilheiro sabe que aquele gol não se perde, né? Aí muitos dos nossos seguidores sabem, né? Da minha qualidade como centroavante, né? Mas, cara, aquele gol não se perde, né? A gente tá falando do Jonathan Caleri, né, cara? Porra, atacante aí de primeira linha do futebol brasileiro. Então é o tipo de gol que não se perde. Eu vi muito tricolor culpando ele, né, por essa desclassificação. Apesar dele ter feito ali o gol que dá o empate, né, que leva o jogo para os pênaltis, o Caleri perdeu 2 gols que não se perde, né? Um no Newton Santos e outro no Morumbi, né? Pô, se o São Paulo faz o gol naquela altura ali, o São Paulo já era muito melhor do que o Botafogo. A gente precisa falar isso, tá? Vamos até fazer um recorte aqui do que foi o primeiro jogo no Newton Santos. O Botafogo tem uma superioridade muito grande em cima do São Paulo. Foram mais de 30 finalizações do Botafogo contra o São Paulo, né? E no jogo do Morumbi, o São Paulo foi melhor do que o Botafogo no total ali, no Foram 20 bolas a gol do São Paulo e 10 do Botafogo. Sim, só que a diferença do primeiro jogo para o segundo é que no jogo do Morumbi o Botafogo jogou. Aqui no Engenhão, no Newton, o São Paulo não jogou, abdicou de jogar, a estratégia deu toda errada, poderia ter saído, né, com a vitória até se o Caleri fizesse aquele gol sozinho ali na área, mas o Botafogo fez uma grande diferença ali no primeiro jogo e o São Paulo foi melhor do que o Botafogo no segundo, tá? Então, assim, cara, só fazendo um resumo geral, né? Pro São Paulo, cara, assim, eu vejo que o São Paulo caiu de pé nessas quartas de final. Porque você enfrentou um time que, não é eu que tô falando, todo mundo fala isso, né? Que é o melhor futebol que se é jogado hoje no Brasil, na América, tem o melhor elenco do Brasil, então o São Paulo enfrentou de igual para igual, querendo ou não, enfrentou de igual para igual pro Botafogo, né? Então o São Paulo cai de pé, tem a chance aí, né, no Brasileirão de buscar essa vaga para voltar no ano que vem aí na Libertadores, e eu acho que tem tudo para conseguir. Toda eliminação ali deixam lições, né? Acho que se o São Paulo tivesse acreditado um pouquinho mais, né, principalmente no primeiro jogo, poderia ter até se classificado. E, cara, é pênalti, né? Pênalti. Qualquer um, a gente poderia estar tendo uma outra conversa aqui, né? Se o Caleri tivesse feito o gol de pênalti, né? Se o outro não tivesse perdido, se o John não tivesse defendido o último pênalti. Então, é pênalti. Então, qualquer coisa poderia ter acontecido, né? Então, eu vejo que o São Paulo caiu de pé. Tem tudo aí para no ano que vem voltar, né? Conquistar essa vaga no Brasileirão. Foi conforme você falou, né? O São Paulo, ele conseguiu fazer um bom jogo de volta, jogando dentro do Morumbi. Parabéns aí à torcida também, que compareceu, que fez uma linda festa ao São Paulo. São Paulo tem uma tradição muito grande dentro da Libertadores, que, diga-se de passagem, é o campeonato que eu mais gosto, né? É um internacional ali, muita catimba, é difícil, é mata-mata, é uma emoção danada, mas o São Paulo fez um bom jogo e futebol é aquilo, ganhar para você poder vencer. É um clichê, mas é a realidade. E o São Paulo perdeu nos detalhes.
perdeu um pênalti, perdeu um gol na cara com o Caleri, depois sobre as disputas dos pênaltis e novamente o Caleri perdeu um outro gol, né, que era a disputa de pênaltis. Sem juízo de valor, porque o Caleri é um puta de um craque, é um fenômeno no time do São Paulo, né, e sou super fã também como torcedor do Caleri, mas são os detalhes, né? Foi despachado, o Botafogo venceu nesses detalhes, conseguiu cumprir. Agora eu queria te perguntar, esse jogo meio que poderia dar uma esperança ou definir o Botafogo como um possível campeão da Libertadores? Seria a partida mais difícil, porque agora o Botafogo pega o Peñarol, né? E do outro lado o Atlético e River, né? Vão disputar. Você acha que foi o adversário mais difícil ou desses que vai sair, pode sair um pouco mais complicado? Assim, né, se vocês colocar, né, a gente cometeu até esse equívoco, né, aqui de colocar o Flamengo já na semifinal, né, quando houve o sorteio ali, a gente esperava que o Flamengo passasse, né, então, assim, quando você começa a projetar um confronto contra o Peñarol, cara, é muito difícil pensar, né, que o Botafogo vai ser eliminado, jogando a bola que o Botafogo tá jogando, pensar que o Botafogo vai ser eliminado pelo Peñarol, mas, né, ninguém chega à semifinal por pura sorte, né, o Peñarol fez 2 grandes jogos contra o Atlético Mineiro na fase de grupos, por exemplo, né, era do mesmo grupo do Atlético Mineiro, chegou nessa fase por mérito também, né, cara, a gente não pode só depreciar ali a apresentação do Flamengo, mas o Peñarol teve seu mérito, conseguiu ali segurar a classificação ontem, então vai ser um adversário difícil, mas o Botafogo tem tudo para passar. Hoje, quando a gente vê o Botafogo jogar, né, cara, o Botafogo, ele se coloca nesse lugar de favorito com todo mérito pelo futebol que pratica, né, mas, assim, como eu falei, tem lições para serem tiradas aí. O Botafogo faz um segundo tempo bem ruim contra o São Paulo no Morumbi, né? O Botafogo aceitou demais a pressão, aceitou o jogo do São Paulo, então fica essa lição aí que, pô, o Botafogo vai ter mais de um mês aí para trabalhar, para pensar no Peñarol, pensar na estratégia que vai ser usada. Então, assim, eu vejo o Botafogo com um grande favoritismo. E eu até queria falar, cara, que tem, assim, eu vi muita gente querendo tirar o mérito, né, cara, de onde é que o Botafogo chegou. Acho que a torcida, cara, tem que fechar os olhos para isso e só comemorar, porque é um feito muito grande, cara. Assim, você pensar, né, que o Botafogo vem construindo um roteiro. Cara, se o Botafogo chegar nesse título, é um roteiro, assim, de história de cinema, né? Tem a derrocada no ano passado, o Botafogo perde a vaga direto para a fase de grupos da Libertadores, tem que jogar um mata-mata de qualificação para a fase de grupos, onde o Botafogo goleia o Aurora, depois tem uma partida dificílima contra o Red Bull Bragantino, que na época estava melhor do que o Botafogo, né? Então o Botafogo passou por aquela guerra que foi contra o Bragantino, chega na fase de grupos, enfrenta a adversidade, tem demissão de técnico, tem a chegada do Arthur Jorge, né, que o Botafogo perde os 2 primeiros jogos da fase de grupos e consegue se recuperar, né? Enfrenta o Palmeiras, tricampeão da Libertadores, enfrenta o São Paulo, tricampeão da Libertadores, vai pegar agora o Peñarol, pentacampeão da Libertadores. Então o Botafogo está construindo um roteiro, cara, maravilhoso. Então a torcida do Botafogo, cara, é hora de viver esse momento, viver esse ano, né, que pode ser aí o maior ano da história do Botafogo. E, cara, o Botafogo, existe aquele negócio, né, o clube que faz a cartilha do rebaixamento, o Botafogo vem fazendo a cartilha do título, né? Se não for esse ano, cara, vai ser ano que vem, vai ser em 2026, e em algum momento o Botafogo vai ser campeão, porque o Botafogo está construindo um projeto sólido. A gente sente isso quando a gente vê o clube se transformando, vê a estrutura que o Botafogo vem montando, vê as contratações que o Botafogo vem fazendo, sabe? Tudo ali, cara, tudo ali se desenhando para o Botafogo ser constante, estar sempre em decisões. Então, torcedor botafoguense, chegou a hora, sabe? Chegou a hora da gente se colocar como candidato ao título, confiança lá em cima, lotar o Newton, fazer pressão, porque
assim, cara, eu tô vislumbrando ali muitas coisas boas aí nos próximos dias, meses, anos aí pro Botafogo. Parabéns ao Botafogo. Espero que, nos representando como Brasil, consiga aí, junto com o Atlético Mineiro, avançar e termos essa disputa aí brasileira numa possível final. Agora, em tom um pouquinho mais fúnebre, o Flamengo e o Fluminense se despediram da Libertadores. Eu queria começar um pouquinho sobre o Flamengo. O Flamengo perdeu em casa por 1-0 e no jogo de retorno ficou no 0-0. Uma diferença aí que o Gabigol jogou, né? Nessa partida de retorno jogando lá na casa do Peñarol. E eu queria que você falasse um pouquinho, Jotinha, dessa partida de Botafogo, de Flamengo e Peñarol e como fica a situação agora do Flamengo. Agora realmente entra-se numa crise. O que a gente espera agora do Flamengo? O Tite tá fora, tem que sair, já não tem mais clima pro Tite, não tem mais... O que a gente pode enxergar disso aí? É a mesma coisa que eu falei no, no último episódio, cara. Não, assim, para mim é uma loucura, assim, a gente pensar nesse momento na demissão do Tite. Cara, a gente tem que tratar essa eliminação do Flamengo da forma mais vexatória possível, sabe? Com todo respeito ao Peñarol, a gente falou aqui, né? Mas, cara, todo mundo deu como Flamengo já classificado, né? E hoje, cara, eu afirmo te dizer que é o pior Flamengo dos últimos anos, é esse. Né? A gente se acostumou a ver o Flamengo com outro futebol, um futebol de imposição, né, cara? Por mais que né, depois do Jorge Jesus, né, não houve ali um consenso ali sobre o melhor técnico, né, o melhor futebol, mas porra, isso que o Flamengo tem apresentado, cara, nos últimos jogos é tenebroso, né? Goleada pro Botafogo, eliminação pro Peñarol. Se você for buscar aqui, o Flamengo perde 2 jogos pro Bolívar, perde pro Palestino. Cara, o Flamengo era um time que perdia muito pouco e agora a derrota virou aí normal, né? E isso não pode ser normal. Tem coisas, cara, que até tem um vídeo aí até que viralizou aí do Jotinha, né, um short, na verdade, falando sobre o DNA do Flamengo. Então não adianta você empurrar na cabeça do torcedor que ele vai ver um time ali, não defensivo, porque eu não acho o Tite um treinador defensivo, mas sabe, aquele time sem imposição, de jogar pra frente, de amassar o adversário, e o time do Tite não faz isso. E o Flamengo, a torcida quer isso, sabe? Pelo investimento que se tem no Flamengo, pela qualidade do elenco, a torcida vai cobrar isso. Então, assim, são 2 pontos, né? Eu não acredito que a demissão seja o caminho nesse momento, né? Até porque o Flamengo na semana que vem tem a semifinal aí da Copa do Brasil. Eu acho que a demissão agora não seria, sei lá, não ajudaria muito, né? Quem é que você colocaria para assumir o Flamengo nesse momento? Tem que continuar, né? Então, mas, assim, eu vejo com muita dificuldade, sabe, pensar no Tite para a próxima temporada. Eu acho que assim, acabou o contrato, cara, valeu, muito obrigado, mas vamos recomeçar o trabalho, vamos pensar em outro estilo de futebol e eu acho que esse tem que ser o caminho aí para o Flamengo. Eu tenho visto a galera, já antes mesmo do Flamengo ser eliminado, né? Batendo muito na comissão técnica, já reclamando bastante da posição do Tite, de como ele monta o time, de como ele faz ali a estratégia do Flamengo, né? Eu acho que ficou meio que sem clima. Agora, de repente, a Copa do Brasil possa ser a luz no final do túnel, né? Porém, o Corinthians agora parece que sobreviveu dos mortos, né? E pegou o elevador, né? Caramba, tá querendo jogar bola, tá querendo também ser campeão. E o Flamengo vai pegar uma pedreira aí, né? Mas talvez seja uma luz aí no final do túnel, né? Em continuação, o Fluminense também foi despachado, né? Perdeu por 2-0, né?
e jogando aí na casa do Atlético Mineiro, do Galo, né? E você acha que agora esse resultado facilita um pouco mais a vida do Fluminense para poder brigar por um não rebaixamento? A gente falou bastante sobre isso, né? Agora o Fluminense consegue ter uma sobrevida para poder brigar contra o rebaixamento? O campeonato do Fluminense esse ano é o brasileiro, né? O Fluminense precisa, deve e tem que fazer de tudo para não ser rebaixado, né? Seria trágico num ano você ser campeão da Libertadores, no outro você ser rebaixado, né? Então, o Fluminense tem que... Agora, cara, foi eliminado, não é bom. A gente nunca vai falar que é bom ter uma eliminação, né? Então, um time do tamanho do Fluminense, né? Parece até jargão do futebol, mas não pode achar que é bom ser eliminado, né? Mas, assim... a gente sabe que o Fluminense tem que estar concentrado em fugir do rebaixamento. E outra, cara, assim, a preocupação grande foi a atuação do Fluminense, né? O desempenho do Fluminense foi extremamente medíocre. Mas você chegou aí nas quartas, mas foi né? medíocre, cara. Não pode, sabe? Não pode jogar daquela forma. Parecia que a gente estava vendo o Atlético Mineiro contra Democrata no Campeonato Mineiro. Porra, cara, o Fluminense... Caraca, foi amassado pelo Atlético Mineiro de uma forma vexatória, né? Então, não podia jamais ter abdicado de jogar, achar que a diferença de um gol ali seria suficiente, né? E o Deivinho, né, acabou fazendo os 2 gols, né? Olha, eu queria te perguntar isso aí. Isso aí o que é isso aí, cara? É o cara que tem estrela de Libertadores, mais uma vez sendo aí o cara que faz a diferença aí, cara? É um craque? Davidson pode ser considerado como um craque, cara? Não, craque ele não é, mas é um excelente atacante, sabe? Ele se colocou num lugar, sabe? Ele construiu essa imagem dele, né? Como um jogador, aquele jogador da moda antiga, né? Ali, que fala, que brinca muito, que dá até entrevistas meio infantis, né? Então, porra, ele construiu essa imagem para ele, né? Mas a verdade é que o Davidson é um bom atacante, o cara se posiciona bem, é bom de cabeça, né? Tem estrela, então ele é um grande atacante. O Atlético Mineiro foi muito esperto nessa janela aí de trazer ele, né? Ele estava em litígio lá com o Cuiabá, com o treinador do Cuiabá. E o Atlético Mineiro muito bem ali, né, nessa janela, está disputando uma competição onde o Davidson seria importante, né, um jogador que catimba, né, então, e ele tá com estrela, né, cara, meteu esses 2 gols aí. A verdade foi que o Atlético Mineiro só não deu uma goleada no Fluminense porque o Fábio fez uma atuação impressionante, né? O Fábio fez 5 defesas difíceis, né? Foram 24 chutes do Atlético contra 4 do Fluminense, então foi uma superioridade muito grande, e não foram só os gols, né? O Paulinho perdeu 2 gols cara a cara, o Hulk criou, perdeu o pênalti durante o jogo, então foi ali todo um cenário bem complicado para o Fluminense, né? E assim, foi como você falou aí no começo, né? É a hora agora do Fluminense não tratar isso como bom, mas, cara, no fim das contas, o Fluminense vai poder se focar só na fuga contra o rebaixamento. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Opa, que isso? Ué, que isso aqui, cara? Galera, acabei de receber aqui um torpedo, tá? Sireninha pra quem conhece aqui já o canal, da pergunta aí do seguidor, cara. Deixa eu ver o que tá falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar o mic aqui bem próximo. Vamos ver o que tá rolando. Vamos ver que torpedo, que cometa Harley foi esse aqui que veio. Fala galera, beleza? Sou fã do canal, vocês sabem, tô sempre por aqui. Mas olha só, quero lembrar de uma coisa. Teve um episódio lá pra trás aí, ó, que teve uma aposta. Rolou uma aposta, casaram 100zão aí, ó, Botafogo e São Paulo. Quero ver agora se vão pagar essa aposta. Quero ver se esse canal é verdadeiro agora. Valeu, fogo! Galera, agora eu fiquei aqui de saia curta aqui, hein, cara. Faz o Pix. Olha, eu achei que todo mundo ia esquecer isso aí. Fiquei piano aqui, fiquei na minha.
Mas o seguidor tá ligado no negócio, mandou um torpedão aqui já pra nós, não quer saber de nada. Palavra é palavra, vou cumprir, vou fazer o Pix. No próximo episódio vou provar aqui que eu fiz a transferência, né? E palavra é palavra, né? Aposta é aposta, o Botafogo levou, nós apostamos. E vou sim, com certeza, cumprir com a minha promessa aqui, né? Com a nossa aposta, né? Vou aí fazer os R$100 perdido dessa A vez. cervejinha da semifinal já tá garantida. Embora o São Paulo ele não tenha perdido, né? Ficou no 1-1, né? Perdeu nos pênaltis, tem as ressalvas ali, né? Eliminado. Vai lular. Mas enfim, Vai lular. né? Mas não vou enrolar. Galera, a gente vai chegando ao final de mais um episódio. Agradeço a audiência de vocês, agradeço por estarem nos assistindo. Deixa o comentário, não esquece de compartilhar, curtir, me manda mensagem pro Jotinha. Se inscreve lá também junto no Instagram. Galera, um beijão no coração de vocês. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto. Até o próximo episódio. E ó, fogo!